Café na Rede. Eu sou Terry Lima e hoje vamos viajar pelo mundo, encontrar o nosso lugar e saber o que move as pessoas. Mais uma vez, como não podia deixar de ser, estamos aqui hoje no Editory Riverside Hotel, a nossa casa, em Lisboa, na estação de Santa Apolónia. Visitem, vale muito a pena. Uma localização privilegiada à beira-rio, com acesso fácil a toda a cidade e com o Rio Tejo, mesmo à beira, vale mesmo a pena esta visão no quarto de hotel aqui do Riverside Hotel. A nossa convidada de hoje começou o seu percurso em Direito, mas foi no mundo da consultoria de negócios que encontrou o seu lugar, com um especial foco na movimentação de pessoas para fora, mas também para Portugal. Sem medo de arregaçar as mangas e colocar as mãos à obra, a nossa convidada de hoje é Gilda Pereira, CEO da A. Olá, Gilda, muito bom dia. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui connosco hoje no Café na Rede. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, desde já. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Iniciou a sua carreira em Lisboa, no escritório de advogados. Portanto, fez o curso de Direito, fez a admissão à Ordem dos Advogados e começou depois a sua carreira num escritório de advogados. Como é que foi esse início de carreira? Sentia que a advocacia era o seu lugar no mundo? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Para mim, eu gostei muito de tirar o curso de Direito. É uma aprendizagem espetacular, ajuda-nos a pensar, a construirmos um pensamento crítico, mas depois exercer o direito em si era algo pela qual eu não estava apaixonada e sentia que não queria fazer isso para o resto da minha vida. Estar ali no tribunal a defender ou a defender uma pessoa, ou neste caso também pode ser o contrário, da acusação. No nosso caso em Portugal funciona mais a defesa, porque a acusação é o Ministério Público, mas realmente não me revia nesse papel. Depois vai para a África. Começa a sua carreira aqui em Lisboa e vai para a África. E ouvi dizer que tem muitas ligações com a África. Sim, é verdade. Os meus pais, como muitos portugueses, naquela época foram para Angola, quando ainda era uma colónia, foram muito pequenos e nunca saíram de lá. O que fez com que eu crescesse lá. Eu nasci em Portugal, porque foi em plena Guerra Civil, mas depois fui para Angola com 4 meses, onde fiquei até à adolescência. Como é que é crescer em Angola? Como é que é passar a adolescência num país tão rico, tão diversificado como é Angola? Na altura, nós, como vivíamos em Guerra Civil, não podíamos sair de Luanda, porque o resto do país estava em guerra. Então eu só tive noção dessa diversidade depois, já em tempos de paz, quando voltei já como adulta lá. Mas foi bom, nós vivíamos num ciclo muito fechado, aprendemos a dar valor às pequenas coisas, aprendemos desde muito cedo que em não termos nada por adquirido, e falo de coisas muito básicas, por vezes faltava a luz, por vezes faltava a água, por vezes faltavam determinados tipos de alimentos, e sinto que isso moldou muito a minha personalidade e tornou-me uma pessoa muito fácil de se adaptar às diferentes circunstâncias. Foi aí que nasceu o seu bichinho pela migração e pela movimentação das pessoas pelo mundo, quando vai para Angola começar a trabalhar? Também, eu devo dizer que eu sempre fui muito apaixonada por este tema das migrações. Era algo que eu desde pequena gostava de ler e gostava de estudar e sempre imaginei que ia viver pelo mundo fora. Achava eu que ia trabalhar para as Nações Unidas na altura, quando era criança, e que a minha vida seria isso, passar a vida de país em país. Sempre foi algo que me fascinou. E estamos a falar nos anos 80, ainda a mobilidade geográfica não era assim uma realidade... Com uma facilidade tão sim, grande como é hoje em dia. Como é hoje em dia. Mas era assim que eu imaginava que iria ser a minha vida adulta.
Portanto, eu sempre fui apaixonada por esse tema das migrações, até porque os meus avós foram imigrantes, os meus pais já cresceram num país que, não sendo o seu, eles tinham como sendo o seu, e depois eu cresci entre dois países. Eu passava uma temporada em Angola, depois vinha para Portugal nas férias grandes, depois ia para Angola e depois comecei a estudar, vim estudar para o secundário em Portugal e nas férias ia para Angola e assim foi sempre a minha vida entre dois países. E foi um salto muito grande passar do meio profissional de Portugal para o meio profissional de Angola? Sim, foi, com certeza. Foi um salto enorme, onde... imagine, aqui em Portugal nós estamos numa organização onde já está tudo oleado e nós ficamos ali no nosso cantinho, onde sabemos o que temos que fazer, como temos que fazer. Claro. E quando eu chego a Angola, eu fui para um escritório mínimo, onde era eu, uma secretária, um contabilista e um motorista. Éramos 4 e havia tudo para fazer. Uma pequena curiosidade que eu descobri sobre si foi que trabalhou numa plataforma petrolífera, trabalhou para uma empresa que tinha uma plataforma petrolífera. Não é muito claro essa relação. É que não vemos muitas mulheres, principalmente nessa área das plataformas petrolíferas. Como é que foi parar para aí, Gilda? Olha, foi por acaso essa história é engraçada, foi por mero acaso. Eu prestava consultoria para empresas ligadas ao petróleo, em Angola, e um determinado dia ligou-me um diretor de uma dessas empresas a perguntar se eu conhecia alguém para um cargo de direção na plataforma, numa plataforma nova que iria chegar a Angola, tinha acabado de ser construída na Coreia, e disse: olha, Gilda, eu preciso de uma pessoa com estas e estas características, que tem de ser de confiança e tem que ser um homem. E eu fiquei logo assim: mas tem que ser um homem? Tem que ser um homem porquê? Porque é um mundo de homens e não é fácil de aguentar. E depois começou-me a explicar o trabalho e era uma coisa bastante interessante, que era, no fundo, nós regularmos e acompanharmos o trabalho da plataforma, mas em terra. Uhum. E sempre foi um mundo que me fascinou. E às tantas eu pergunto assim: e se esse homem fosse eu? E a pessoa do outro lado diz-me assim: está a brincar? E eu disse: não estou. Mas você tem a noção que precisa ser muito tough. Foi mesmo assim que ele disse: precisa ser muito tough. E eu disse: eu acho que eu sou. E ele disse: então está bem, então vamos falar. E assim foi, falámos e eu fiquei com esse cargo de direção nas operações de terra da plataforma. E teve a oportunidade de chegar à plataforma, ver a plataforma trabalhar? Sim, porque eu estava em terra a maior parte das vezes, mas sempre que havia um problema eu tinha que ir à plataforma para o resolver. Nós vamos de helicóptero, ficamos lá e aquilo é um mundo fascinante. Uma plataforma não para, funciona 24 horas sobre 24 e quando para é um problema. E normalmente eu só ia à plataforma quando havia problemas, o que não era muito agradável, mas fazia parte do meu trabalho. E é mesmo, nós vemos as imagens às vezes nas notícias ou nos filmes, que é uma forma de trabalho muito dura, não só pela pressão de 24 sobre 24, mas também maquinaria pesada, o petróleo não é propriamente dito uma substância não tóxica. Sente-se mesmo isso lá na plataforma, que é mesmo um trabalho duro? Sente-se mesmo. Primeiro começa porque nós temos que fazer uma série de exames médicos para podermos ir para uma plataforma. Depois temos que ter um curso que se chama UET, que é Underwater Helicopter Escape, colocam-nos num simulador de um helicóptero, dentro de uma piscina, com o cinto apertado, viram o simulador do helicóptero ao contrário e nós temos que escapar.
Ok. Só a preparação de ir para uma plataforma em si já é uma coisa um pouco que impõe respeito. E depois, lá chegando, temos que nos vestir com um fato de macaco, colocar um capacete, uns sapatos ou umas botas de biqueira de aço e andar assim pela plataforma. Coisas que podem ser assustadoras numa plataforma é quando na perfuração se encontram rochas ou um tipo de solo mais duro que faz com que a plataforma abane e parece que está a ocorrer um tremor de terra, ou quando existem acidentes na plataforma, porque existem. Maquinaria cair, pessoas aleijarem-se, e realmente essa parte é muito aborrecida. E sempre que acontecia isso, eu tinha que ir para a plataforma para saber lidar com a situação, principalmente na parte de recursos humanos. E muitas vezes também há tumultos na plataforma. Tumultos na plataforma? Sim. Ok. Porquê? Vou explicar. Porque como eles sabem que a plataforma, os trabalhadores sabem que a plataforma depende deles, muitas vezes eles começavam a fazer greves para obterem mais benefícios. E isso acontecia frequentemente. Ou era porque queriam um seguro de saúde melhor, uma das vezes foi porque não gostavam do cozinheiro e que achavam que a comida não era boa e por isso não conseguiam trabalhar bem, e eu tive que ir para a plataforma negociar com eles e depois negociar com a direção que a alimentação deveria ser efetivamente mais adaptada ao país, porque estamos a falar de uma plataforma, neste caso que pertencia a uma empresa norte-americana e tinha um cozinheiro norte-americano e os trabalhadores eram maioritariamente angolanos. E então, em termos de gastronomia, não estava a correr bem, mas só esse facto, pessoas que estão ali 24 horas por dia, isso parece que não, mas é importante. Claro. Passou um longo período em Angola, a trabalhar não só em direito, mas também na plataforma petrolífera, como disse, mas volta para Portugal e cria a Migration Agency, a primeira agência em Portugal a oferecer um serviço abrangente, voltado exclusivamente para o apoio na migração e na residência, até porque também tem outro projeto que é a Casa Portuguesa, que apoia pessoas que tentem encontrar residência, neste caso, sob a forma de um imóvel cá em Portugal. Como é que chegou a essa ideia e quais foram os primeiros passos para concretizar a ideia da EI? Olha, eu devo-lhe dizer que não foi fácil, não foi, tive uma ideia e agora vou concretizar. Normalmente pensam sempre que a ideia surge, não, nasce mas não, no meu caso não foi assim. Eu comecei a pensar porque, entretanto, estávamos em 2014 e comecei a sentir, porque eu, como trabalhava na área do petróleo, que o preço de petróleo estava a baixar e que isso ia ter consequências económicas graves para o país, como efetivamente aconteceu. Entretanto, também já tinha 2 filhos em Angola e um deles que já ia entrar para a primária. E eu comecei a perceber, se calhar está na hora de eu voltar. No entanto, começo a pensar, ok, vou voltar, mas vou fazer o quê? Voltar para um escritório de advogados? Há 8 anos que eu não exerço, vou ter que apanhar muita coisa. E depois eu estava num cargo de direção, com autonomia, exatamente, onde eu é que decidia, e pensei, com 33 anos, em Portugal ninguém me vai dar um cargo destes. E então eu acho que o melhor é eu ter um negócio próprio. E comecei a pensar em várias coisas, até que pensei, olha, uma coisa que eu acho que poderia ser interessante, e eu como imigrante sinto isso, era haver uma empresa que pudesse tratar da burocracia dos imigrantes. Porque muitas vezes eu vou a Portugal de férias e passo grande parte do meu tempo a ter que tratar de papelada. E se eu tivesse alguém que me pudesse tratar disso, ficava com mais tempo livre para aproveitar as minhas férias. E começou por aqui. Começou por aqui, eu comecei a desenvolver que tipo de serviços é que poderíamos fazer, como a obtenção de documentos, depois obter a certificação desses documentos em entidades públicas, também o correio,
nós recebermos a correspondência dos clientes que estão lá fora, digitalizarmos e enviarmos, ficarmos com a representação fiscal, porque eles tornam-se não residentes. Tudo isto eram questões que eu tinha vivido na primeira pessoa e que sabia que existia essa necessidade. Depois eu parei um pouco mais para pensar e disse assim, mas se calhar a imigração só não é um mercado que será o suficiente para aquilo que eu pretendo fazer. E é então quando eu penso, e por que não incorporar também serviços para quem quer vir para Portugal? E estávamos a falar em 2014. Não haviam muitas pessoas a procurar Portugal para viver. Mas eu pensei, como desde pequena já lia muito sobre imigração e ciclos migratórios, sabia exatamente e tinha a consciência que a imigração funciona por ciclos. Ora se sai, ora se entra, ora se emigra, ora se imigra. E daí o nome EI. Emigração, imigração. Achei o trocadilho muito engraçado. Obrigada. Portugal, neste momento, recebeu uma grande vaga de imigrantes de múltiplas nacionalidades, desde pessoas com maiores qualificações e trabalhos com mais, digamos, valor acrescentado, com pessoas com menores qualificações para empregos, se calhar, um bocadinho mais de menor valor acrescentado, digamos assim. Porquê é que nós vimos este movimento migratório para Portugal? Até porque Portugal, historicamente, é o contrário. Nós somos um país onde as pessoas saem e espalham-se um pouco pelo mundo. E nos últimos anos têm estado a recebê-los aqui. O que é que nós temos cá que não há noutras geografias? Que atrai tanto estas pessoas para cá? Olha, depende muito dos países, da forma como os diferentes países olham para Portugal. Por exemplo, os brasileiros procuram Portugal pela segurança. Okay. Os norte-americanos procuram Portugal pelo sistema de saúde. Os britânicos procuram Portugal pelo tempo. Pelo nosso clima fantástico. Pelo nosso clima, exatamente. Exatamente. Portanto, são diversas motivações que divergem consoante o país. Depois, há, obviamente, quem também procura Portugal pelo trabalho, porque acha que é um país de oportunidades. A verdade é que nós temos e continuamos com esse problema de falta de mão de obra em determinados setores e certas nacionalidades veem isso como uma oportunidade para elas. Portanto, são aqui diversos fatores que atraem diferentes nacionalidades e diferentes camadas socioeconómicas. E, por exemplo, na EI, vocês servem como promotores de Portugal? Vão vender Portugal lá fora ou ficam mais numa posição passiva de esperar que pessoas queiram vir para Portugal? Olha, isso por acaso é uma pergunta interessante e que me é colocada muitas vezes. Mas nós, até agora, nos nossos 10 anos de existência, nunca fomos a nenhum país fazer a promoção de Portugal. Foi sempre pessoas que visitaram os serviços da EI? Exatamente. Foram sempre pessoas que vieram por pesquisa no site, por referenciação e também muitos dos nossos clientes são empresas que querem recrutar talentos e contratam os nossos serviços para nós tratarmos da parte burocrática e dos vistos. Portanto, nós nunca sentimos essa necessidade. Não quer dizer que não venhamos a sentir no futuro, é capaz, não é uma coisa que eu descarto totalmente, mas até agora ainda não aconteceu. E, por exemplo, quando nós falamos de recrutar talentos fora que virem trabalhar em Portugal, nós somos um país fácil para fazer essa transição. Uma pessoa que nos Estados Unidos, no Canadá, Reino Unido, Alemanha, Rússia, queira vir trabalhar para Portugal, é fácil? Nós temos as portas acessíveis para a entrada? Se calhar a Rússia atualmente pode não ter sido um bom exemplo. Não, mas até lhe digo que há muitos... Quando começou a guerra, houve muitas empresas, muitas multinacionais que se tiraram o seu foco da Rússia, as suas sucursais da Rússia, e algumas deslocaram-nas para Portugal, e nós tivemos aí um boom de serviços que prestámos a famílias russas para as realocar aqui em Portugal.
Mas dependendo um bocadinho da área, pode ser mais fácil ou mais difícil. Neste momento, Portugal apostou muito nas tecnologias e temos um visto específico para quem é altamente qualificado. E esse tipo de visto torna o processo mais célere. Depois, outro tipo de qualificações poderá ser um pouco mais complexo. No entanto, é perfeitamente fazível obter um visto de trabalho para quem queira contratar mão de obra estrangeira, seja ela de qualquer setor. E o que é que pode ser mais complexo aqui? São as geografias. Há geografias que são mais fáceis de conseguir obter um visto do que outras. Por exemplo, Índia, Paquistão e Marrocos são países que muitas vezes as empresas procuram esta mão de obra. Paquistão e Índia, porque são muito, muito bons em termos de IT, pelo menos é isso que os meus clientes me transmitem, e Marrocos também tem muitas pessoas ligadas às tecnologias de informação e que falam francês, o que para os nossos clientes que têm projetos francófonos é muito importante. E são geografias onde é muito difícil nós conseguirmos uma simples marcação no consulado para dar início ao processo de visto. Portanto, respondendo à sua questão, de acordo com a lei é fácil, mas depois na prática existem geografias onde isso se torna mais complexo. E nós teríamos que reformular a legislação ou reformular a burocracia para tornar o nosso país mais atraente nesse ponto de vista? Olha, para lhe ser sincera, eu acho que a nossa legislação é muito completa e não precisa de ser alterada. Eu acho que neste momento a nossa legislação de imigração prevê todos os casos necessários para que as pessoas possam escolher Portugal para viver, desde que, obviamente, preencham os requisitos legais. O que eu acho que poderia e deveria melhorar era o reforço da mão de obra nas entidades que se cruzam no processo migratório. Estou a falar dos consulados portugueses no mundo e estou a falar neste momento da AIMA. Pois. A AIMA tem estado nas notícias. Exatamente. A legislação, tudo ok. Depois, os procedimentos precisam de ser melhorados. Sabemos que está complexo devido por um lado, à grande procura destes serviços. Cada vez temos mais pessoas a procurar Portugal para viver e depois pela falta de mão de obra destas entidades. Como disse há bocadinho, Portugal não só recebe, mas também já percorreu o mundo. Normalmente eu digo sempre, quando acontece uma desgraça e aparece que tinha não sei quantos portugueses num sítio inusitado do mundo, claro que tinha que haver portugueses lá, os portugueses estão todos espalhados por todo o mundo. E a nossa diáspora, aliás, é muito conhecida por todo o mundo. Como é que surgiu a Associação Internacional dos Lusodescendentes e a revista Descendência Magazine, da qual você é fundadora, e qual é a importância de manter esse contacto da diáspora com Portugal? Olha, a ideia surgiu exatamente porque, trabalhando nesta área, acho que nós tornamos-nos mais sensíveis a estas questões da imigração e Portugal sempre foi um país de imigrantes. Sim. Sempre foi um país de imigrantes. Eu sou filho de imigrantes, nasci no estrangeiro. Portanto, o que é que nos moveu, a mim e ao restante grupo de fundadores dessas duas entidades, que é a AILD e a Descendências Magazine, foi exatamente o facto de nós podermos dar palco aos portugueses que vivem lá fora e que muitas vezes cá dentro não se tem o conhecimento da existência deles. E nós temos pessoas brilhantes a fazerem trabalhos espetaculares nos mais diversos setores pelo mundo fora. E então foi um pouco essa a ideia, darmos a conhecer a Portugal, as pessoas
que fazem coisas fantásticas e que têm percursos brilhantes fora de Portugal. E muitas vezes carregam o nome de Portugal lá fora. Carregam muito Portugal lá fora, Sim. são os maiores embaixadores, são as pessoas da nossa diáspora e nós, se calhar, não damos o devido valor a isso. Sim, porque são embaixadores não oficiais que muitas vezes trazem muita influência ou muito reconhecimento a Portugal e nós cá muitas vezes não nos lembramos que essas pessoas estão lá fora. A Gilda, há sem dúvida muito trabalho, mas também muito sentimento, proximidade e integração. Não é? Olhando para o seu percurso e olhando da maneira como fala sempre realmente a integração, proximidade, ligar as pessoas, movimentar as pessoas, está sempre presente nisso. Mas infelizmente hoje em dia vivemos num mundo se calhar um bocado frio, com relações um bocado calculistas, e realmente a Gilda é um bocadinho uma lufada de ar fresco em termos de uma forma diferente dos sentimentos e a procura de conectar-se com as pessoas reina. Falta esse toque no mundo empresarial atual. Centramos demasiado em resultados e esquecemos que as pessoas também são importantes. Somos demasiado pão, queijo. Temos que faturar X% no final do ano e esquecemos que para fazer isto também é importante, precisamos de conectarmos com as pessoas que fazem acontecer precisamente esses resultados. Olha, eu até estou a sorrir com essa pergunta e eu estou surpreendida porque isto obviamente não é nada combinado e não sabia as perguntas que me iam fazer, mas este é um tema pelo qual eu me debato e luto muito, que é o seguinte: a faturação de uma empresa e os resultados de uma empresa obviamente são importantes, mas eu sou muito adepta de que primeiro estão as pessoas e que se nós olharmos pelas pessoas que trabalham connosco, se nós as trouxermos para o propósito da empresa, elas têm que sentir que têm um propósito, não estão ali só para fazer um trabalho e terem um salário ao final do mês. Se nós as trouxermos para as discussões da empresa, dos objetivos que nós queremos alcançar, elas sentem que fazem parte e vão trabalhar. Eu posso dizer isto, que a minha equipa é muito coesa e tenho muito baixa rotatividade na minha equipa, porque elas sentem que fazem parte de algo maior que uma empresa. Elas têm um propósito, elas ajudam a concretizar sonhos das pessoas, a mudar a vida das pessoas e também sentem esse feedback não só da minha parte, como CEO, mas também dos clientes. Porquê? Porque nós ali tentamos dar um serviço muito personalizado. E eu penso que é isso que nos distingue da nossa concorrência. É o serviço personalizado. Vou-lhe dar um exemplo. Nós temos um programa que desenvolvemos à nossa medida e quando falamos com os clientes vamos anotando tudo sobre aqueles clientes. Os filhos, até os animais de estimação. E muitas vezes na correspondência perguntamos: olha, como é que está o Bobby? E eles, principalmente sendo americanos, que não estão habituados a isto, adoram. E cria-se logo ali uma conexão, que como disse, falta muito hoje em dia. Cria-se logo ali uma conexão entre as pessoas, sente-se ali aquele toque humano e faz toda a diferença. E as pessoas passam a confiar em nós. Mas isso é porque acha que nós temos esta parte do mundo frio e calculista, ou muito focado nos resultados, custar muitas vezes, porque o mundo empresarial continua a ser muito dominado por homens e muito focado por homens. Acha que, por exemplo, se nós tivéssemos mais mulheres em lugares de liderança, mais mulheres com capacidade de intervenção a nível empresarial, conseguiríamos reequilibrar essa balança? Olha, sinceramente, eu acho que esta temática não tem que ver em relação a serem homens ou mulheres, porque eu também conheço muitas mulheres em cargos de chefia que, até por serem mulheres, querem transmitir que são mais fortes e se calhar não trazem este calor humano para dentro das organizações. Eu acho que não é uma questão de ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Tem muito que ver com o mindset da pessoa em si. Cultura empresarial propriamente. Exatamente. Não obstante,
eu acho que, obviamente, deveriam existir mais mulheres em cargo de chefia. Acho que em Portugal ainda temos um longo caminho a percorrer nesse sentido. E, por exemplo, no caso da EI, quando traz pessoas para cá, vê que traz mais famílias, traz mais mulheres, traz mais homens, ou não há propriamente dito uma especial... Trata de todos e não há propriamente dito um que está mais do que o outro a tentar vir para cá? Olha, mais uma vez, essa questão depende das geografias. Por exemplo, Estados Unidos, vêm mais casais reformados. Reino Unido e Canadá, vêm mais famílias, aquelas pessoas que podem trabalhar à distância ou gerir o seu negócio próprio à distância. Brasil, vêm sempre famílias. O brasileiro dá muita atenção à família, tem muito foco na família, então nós já sabemos, sempre que fazemos o processo de um cidadão brasileiro, que vem sempre família, nunca vêm sozinhos. Se estivermos a falar de países asiáticos, o normal é virem os homens primeiro e depois da adaptação deles cá, é que fazem o processo das famílias. Já estamos a chegar à reta final aqui da nossa entrevista, Gilda, e queria fazer uma pergunta. No mundo cada vez mais global, no mundo cada vez mais interconectado, cada vez mais ligado, nós podemos parar em qualquer sítio do mundo. O que é que você vê que vai ser o futuro das migrações? Vamos continuar a ter ciclos in-out? Vamos ter mais equilíbrio? Como é que vê o futuro das migrações? Eu acho que uma coisa é o que eu acho que vai acontecer, outra coisa era o que eu gostaria que acontecesse. Sim. Infelizmente, o que se está a observar hoje em dia é uma série de movimentos contra a imigração. E eu acho que isso não é o ideal, porque nós devíamos estar a caminhar para um mundo evoluído, onde as culturas deviam convergir mais e onde as diferenças culturais deviam ser cada vez mais esbatidas, porque o mundo é cada vez mais global. E, na minha opinião, era isso que deveria acontecer. Obviamente, existem circunstâncias que vão sempre fazer com que esses movimentos migratórios sejam in e out. Mas, infelizmente, eu acho que hoje em dia estamos a caminhar por um caminho que é fechar cada vez mais as fronteiras. E eu acho que isso não é bom. Não é bom para ninguém. E o que é que nós podemos fazer para não fechar as fronteiras, mas sim, de facto, contribuir para que elas estejam abertas, que nós recebamos as pessoas em condições, que elas consigam prosperar cá? Olha, não só em Portugal, sim, mas em todo o mundo. Focando aqui um pouco a questão em Portugal, ultimamente tem-se falado muito nos imigrantes e no excesso de imigrantes, e eu penso que os portugueses se esquecem um bocadinho que o seu ADN é muito de imigração. Os imigrantes foram muito para a França, foram muito para os Estados Unidos, foram muito para o Canadá, e lá fizeram as suas vidas, e agora reclamam e são contra as pessoas que procuram Portugal para fazer aquilo que eles mesmos lá atrás já fizeram. E portanto, eu acho que devem pensar um bocadinho de outra forma acerca da imigração. E sobre si, Gilda, qual é o seu projeto futuro? O que é que está no horizonte e que nós vamos ouvir o seu nome nas notícias e um pouco por todo o mundo? Olha, eu penso que eu tenho um bom contributo a dar sobre esta matéria da imigração. E eu gostava que no futuro eu fosse uma referência em matérias migratórias em Portugal e tentar trazer um bocadinho o equilíbrio, sobretudo na comunicação social, porque só se ouvem guerras sobre a imigração e um determinado partido político está num extremo em relação à imigração, o outro está no outro extremo. Existe aqui muita discussão e pouca solução.
O que eu realmente gostava era de conseguir trazer um contributo e dar um maior equilíbrio nesta temática em Portugal. Quer ser Ministra das Migrações? Está-se a lançar um cargo político? Quer-se estar ali à frente a dizer, pá, meus amigos, imigrantes sim, este é o plano, vamos conseguir. Eu acho que eu não fui muito talhada para a política, porque eu sou uma pessoa muito direta e digo aquilo que me vai na alma, não sou uma pessoa com muito filtro, portanto eu acho que não tenho muito um perfil político. Mas se puder ajudar de outra forma, se puder contribuir de outra forma, no back-office, teria todo o gosto. Gilda, muito obrigado pelo seu tempo, da sua disponibilidade. Obrigada, eu. Foi uma conversa super interessante sobre migrantes. Eu sou filho de migrantes, os meus pais migraram durante muitos anos e sei o que é viver noutro sítio, crescer, viver, mudar para Portugal e custa-me um bocado ver os portugueses, porque isto não é uma história, são múltiplas histórias e as pessoas esquecem-se que Portugal efetivamente é isto. Fez-se muito pela imigração. E acolher as pessoas é tão importante. Sim. Isso que disse, fazer com que as pessoas se sintam em casa é muito importante. E é um bocadinho isto que eu tento fazer na EI. Não é só, o nosso processo não se esgota no processo burocrático, mas também um bocadinho com que eles se sintam em casa, se sintam acolhidos. E depois fico muito triste quando por vezes eles me vêm dar um feedback negativo do resto da população. Sim. Entristece-me bastante, devo dizer. Infelizmente acontece. Bom, por hoje é tudo. Não se esqueça de nos seguir para mais episódios do Café na Rede. Até à próxima semana. Muito obrigado.